Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Silas Fernandes, sou graduando do curso de licenciatura em Filosofia pela Unicesumar. E nessa atividade, mapa da disciplina de História da Filosofia, irei apresentar uma mini aula sobre a maiêutica socrática e a construção do conhecimento moral em Sócrates. Sócrates é considerado um dos maiores filósofos da história, um dos principais responsáveis aí pela consolidação da filosofia ocidental. Mesmo sem ter escrito nenhuma obra, né, o seu pensamento influenciou profundamente toda a tradição filosófica, principalmente ali por meio dos registros, né, os registros feitos ali por seu discípulo Platão. Diferente dos filósofos anteriores dele, que buscavam, né, compreender principalmente a natureza e a origem do universo, né, Sócrates ele direcionou a sua reflexão para o ser, né, para o ser humano, para a ética, para a justiça, para a busca da verdade, né. Sua principal preocupação era compreender como um homem deveria viver, o que era o bem, né, e o que era a virtude, e como alcançar uma vida moralmente correta. E é exatamente nesse ponto que surge a moral socrática e o famoso método da maiêutica que eu quero, né, apresentar aqui e compreender nessa aula, tá? A moral socrática, né? Para Sócrates, a base da vida humana deveria ser a virtude, né? E uma virtude, mas afinal, né, o que é virtude? Virtude para Sócrates não significava apenas uma boa pessoa no sentido comum, mas viver de acordo com a razão, com a verdade, com o verdadeiro conhecimento do bem. Ele defendia uma ideia muito importante, que ninguém pratica o mal voluntariamente. Isso significa que quando uma pessoa faz algo errado, ela não age assim porque deseja mal em si, mas porque ignora aquilo que realmente é bom e justo. Ou seja, erro nasce da ignorância, né? Se alguém conhece verdadeiramente o bem, naturalmente ele tenderá a praticá-lo, né? Por isso Sócrates ele tinha, né, para Sócrates tinha esse conhecimento e virtude, né, que estão ali profundamente ligados para ele, né? O saber, né, o bem que leva à prática deste bem. E é justamente por isso que ele valorizava tanto o autoconhecimento, né? A famosa frase, conheça-te a ti mesmo, né? Resume muito bem esse pensamento socrático, né? Antes de transformar o mundo, o ser humano, né, precisa olhar para dentro de si, reconhecer suas limitações, buscar a verdade, a moral socrática começa ali no interior, no próprio homem, né? Então ele defendia muito essa tese. Mas o que é a maiêutica, né? Agora chegamos ao ponto principal da nossa aula, né? A maiêutica socrática, que a palavra maiêutica vem do grego e significa a arte de partejar, a arte de ajudar no nascimento, né? E essa expressão não foi apenas uma escolhida por acaso, entende? A mãe de Sócrates era a parteira e ele utilizava essa comparação para explicar seu método filosófico, algo que é muito interessante. Assim como a parteira ajuda uma mulher a dar à luz uma criança, Sócrates dizia que ajudava as pessoas ali
a darem luz às suas próprias ideias, né? Ele não se colocava como alguém que entregava respostas prontas. Pelo contrário, ele acreditava que o verdadeiro conhecimento já existia dentro da própria pessoa, mas precisava ser despertado por meio da reflexão, né? A liberdade de consciência, de pensamento. Mas como isso acontecia? Por meio de perguntas, muitas perguntas, questionamentos profundos, diálogos constantes. Por exemplo, se alguém dissesse, eu sei o que é justiça, né? Sócrates começava a perguntar, tá, mas o que é justiça? Como você define a justiça? Sabe? Essa definição vale para todos os casos? Existe alguma contradição nisso? Aos poucos, a própria pessoa percebia que talvez não soubesse tanto, né, quanto imaginava. E é exatamente aí que começa o verdadeiro processo filosófico, né? Mas como funciona a maiêutica? Este método, né, filosófico ali de Sócrates. O método socrático, ele acontecia em duas etapas principais. A primeira etapa é chamada de ironia socrática. Nessa fase, Sócrates ele conduzia a pessoa a perceber que seu conhecimento era totalmente superficial. Ele fazia perguntas até que o interlocutor reconhecesse a sua própria ignorância. É aqui que aparece a famosa frase, só sei que nada sei, que é uma frase universal, né? Essa frase não significa falta de inteligência, significa humildade intelectual, né? Reconhecer que ainda existe muito a aprender. A segunda etapa é a própria maiêutica, né? Depois que a pessoa reconhece que não sabe tudo, ela está pronta para buscar o verdadeiro conhecimento. E isso é apaixonante, sabe? Porque agora o diálogo se torna mais profundo, sabe? As respostas começam a surgir a partir da própria reflexão. Não é o professor que entrega, entende? É o aluno que constrói. E isso é extremamente atual dentro da educação. Ensinar não é apenas transferir uma informação. Ensinar é despertar no outro o pensamento crítico, é formar consciência, é fazer nascer conhecimento. Isso é maiêutica, né? E eu quero aqui concluir a minha fala, a minha aula, trazendo, portanto, que estudar Sócrates é entender que a filosofia não serve apenas para teorias, né? Como muitas pessoas acabam pensando que é, mas trazer a realidade, e serve também para a nossa vida, no cotidiano. A moral socrática é que o ser humano precisa buscar a virtude por meio do seu conhecimento. E a maiêutica, ela nos mostra que aprender exige essa reflexão profunda, humildade e coragem para questionar, sabe? Sócrates, ele não queria discípulos decorando respostas prontas. Ele queria pessoas pensando, pessoas conscientes, com liberdade de pensamento, né? Pessoas capazes de buscar a verdade. E talvez esse seja o maior ensinamento dele até hoje. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que ainda temos muito a aprender. Obrigado aqui por esse momento de fala e até a próxima.